Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa quarta aula, onde nós iremos tratar o tema normalização. Agora, vejam bem, eu vinha pelo corredor ali pensando o seguinte: tem alunos que vêm de muito longe, viajam quilômetros e quilômetros para vir aqui assistir às nossas aulas, e eu simplesmente digo boa noite a todos. Então, eu queria que vocês entendessem esse boa noite a todos como um boa noite individualizado, ok? Um boa noite personalizado para cada um de vocês. Essa é a intenção que eu tinha a dizer boa noite a todos. Muito bem. Agora, nós temos recebido muitos e-mails falando sobre o gabarito, né? Perguntando quando sai o gabarito. Então, vocês sabem que no portal tem um lugar específico que fala que a data do gabarito, a data de entrega é amanhã. Dia 27, ok, pessoal? Então, vocês consultem lá. A gente tem boa vontade de responder, mas essa informação já está disponível lá. Como lá também tem o calendário inteiro dos eventos. Então, saibam disso para vocês próprios obterem a informação com grande facilidade, instantaneamente, né? Agora, sobre a prova que vocês fizeram, eu, sinceramente, desejo que todos tenham ido muito bem, ok? Mas aqueles que, porventura, não foram bem, lembrem que tem outras provas e vocês podem, digamos assim, melhorar a cada prova que faz. Basta apenas determinação, nada mais. É uma coisa que depende exclusivamente de vocês, ok? Agora, nessa nossa aula agora, nós vamos tratar do tema normalização, que vocês vão ver oportunamente, e vai ter uma inovação que nós vamos fazer no final da aula. Então, os 10 últimos minutos dessa aula, nós vamos fazer uma inovação que vou deixar como surpresa para vocês. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pequena revisão da aula passada com o professor Krishna, para quem eu passo a palavra agora. Vamos lá, professor Krishna. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa e que tenham feito muito boas provas também. Na aula passada, nós tivemos o conceito do modelo IDEF 1x, né? Que foi mais um modelo para vocês, né, de nível de abstração conceitual e nível de abstração lógico também. Então, com esse modelo IDEF 1x, a gente teve a apresentação de conceitos como entidades, atributos, visões, relacionamentos, domínios. Uma série alguns desses conceitos já tinham sido vistos no modelo entidade-relacionamento, e outros foram introduzidos no IDEF 1x, foram conceitos novos, né? Eu procuro traçar esse paralelo entre o IDEF 1x e o modelo entidade-relacionamento, porque eles têm o mesmo objetivo, né? Que é modelar no nível conceitual e no nível lógico o teu banco de dados. O IDEF 1x, a gente viu aqui que é um modelo mais recente, né? Um modelo mais novo, portanto, tem alguns recursos adicionais, mas muitas coisas a gente consegue fazer esse paralelo. Então, nós tivemos aí as entidades, né? Tivemos os atributos e tivemos os domínios. Os domínios são um negócio interessante, porque com eles você consegue determinar uma faixa de valores que você pode atribuir a determinados atributos. Então, eu poderia, por exemplo, criar um domínio dias úteis da semana, né, de segunda a sexta, e aí eu posso determinar que um atributo específico da minha entidade só aceite valores pertinentes a este determinado domínio. Então, a gente também viu aqui o conceito de visões, né? Visões são um aspecto bastante interessante do IDEF 1x, porque elas te permitem diferentes níveis de visibilidade em cima do teu modelo. Então, você pode enxergar uma entidade com atributos de uma forma completa, todos os atributos dela, como você pode representá-la só com alguns atributos que te interessem numa determinada parte do modelo. Assim como você pode ter uma visão somente no nível entidades e relacionamentos, né? Ou você pode ter uma visão mais detalhada, em que você já comece a colocar atributos chaves, ou pode ter uma visão completa. Isso tudo te ajuda
principalmente em termos de diagramação, né, de visualização nas tuas ferramentas gráficas, né? E em relação aos relacionamentos, nós vimos também que no IDEF nós temos diferentes tipos de relacionamentos. Ele coloca esses relacionamentos como relacionamentos de categorização, em que a gente até traçou um paralelo com os relacionamentos de especialização do MER, né? Então, os de categorização, que são os de grupo completo e incompleto, e relacionamentos de conexão, em que a gente tem os não identificadores e os identificadores, em que a gente exporta a chave total ou parcialmente para a entidade filha, né? Então, esses foram alguns dos aspectos principais do IDEF. Gostaria até de relembrá-los assim, que o IDEF1X, ele utiliza uma metodologia que, em princípio, até não prevê muito a normalização, né? Mas eu, particularmente, acho importantíssimo a gente sempre procurar normalizar, e é isso que a gente vai aprender com o professor Eugênio aqui na aula de hoje. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal. Então, eu quero começar a aula dizendo a vocês que esse assunto é um assunto simples, tá? Não tenham dúvida. Primeira coisa, coloquem na cabeça que é um assunto simples, tá? E em homenagem a todos vocês que vieram de tão longe para assistir às aulas, nós vamos fazer o máximo possível, o professor Christian e eu, para que seja agradável e que seja proveitosa a nossa aula, ok? Vamos começar vendo qual é o objetivo dessa nossa aula. Vamos ao quadro, por favor, junto comigo. Objetivo da nossa aula. Nós vamos, nessa aula, aprender o processo de normalização do esquema de banco de dados até a sua terceira forma normal. Observem aqui a palavra normalização com a cor azul e também forma normal com a cor azul. Quando eu destaco com a cor azul, significa que eu vou, posteriormente, tentar explicar alguma coisa sobre isso, porque até agora não foi falado. E aqui a palavra terceira forma normal, tá? Eu vou explicar também na hora oportuna, ok? Então esse é o objetivo da nossa aula. Nós vamos aprender, né, o processo de normalização. A palavra-chave da aula é normalização. Então, quando a gente fala normalização, precisamos primeiro saber o que é, né? Eu nunca costumo apresentar um assunto sem antes dizer o que é. Concordam comigo? Então vamos lá. O que é a normalização? Normalização é um processo, o processo formal, tá aqui, ó, passo a passo, que examina os atributos de uma entidade, tá, com o objetivo de evitar anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração de tuplas exclusivas. Observem a mesma lei de formação anteriormente explicada para vocês, onde eu destaco evitar anomalias com a cor azul, porque eu ainda não falei sobre isso. Destaco a palavra inclusão, a palavra exclusão e a palavra alteração, tá certo? Então, tudo isso, fiquem tranquilos que nós vamos explicar detalhadamente, começando agora. Então, veja o seguinte, aqui tem uma visão geral, né? Visão geral de quê? Visão geral de uma tabela que está aqui em cima. Essa é uma tabela que eu fiz especificamente para exemplificar. Então, eu coloquei na tabela uma coluna chamada código, uma coluna chamada nome, uma coluna endereço e uma coluna esporte. Poderia colocar outras coisas se quisesse, mas, por exemplo, isso aqui é suficiente. Então, vocês veem que no código está sempre o mesmo número, 1357, que é o número que eu gosto. Tá? O nome é Roger Federer. Para quem não está lembrado ou não conhece ainda, esse cara é o número 1 de tênis no mundo, já está durante muito tempo. Lausanne é uma cidade onde ele mora. E o esporte que ele pratica principal é tênis, mas ele também pratica golfe, futebol e jet ski. Então, eu vou aqui à frente para explicar para vocês por que eu botei aquela tabela ali, né? Porque é o seguinte, você vendo uma tabela daquela, à luz dela, eu vou explicar as anomalias de inclusão, exclusão
E vocês vão ficar sabendo, então, o que é... E alteração também, né? São as 3 anomalias que eu falei. Então, aquelas palavras que eu destaquei, quer dizer, evitar anomalias. Que anomalia, professor? O que é anomalia? Anomalia de inclusão. O que é isso? Tudo isso vocês vão ver agora à luz desse exemplo que eu preparei, ok? Então, tem a tabela, vocês observaram. Então, vamos trabalhar nessa tabela e vamos saber essas coisas todas, tá? Então, vejamos, ó. A primeira que eu vou explicar é a anomalia de alteração. O que acontece? Vocês estão vendo a tabela, né? Está suficientemente grande para todo mundo ver. Imagine que o Roger Federer, né, ele mudou de endereço. Ele não mora mais em Lausanne, na França, tá? E mudou para outro lugar. Podia ser para Genebra. Aliás, Lausanne não é na França, na Suíça, desculpa. Podia ser Genebra, podia ser Paris, na França. Se ele mudasse, o que aconteceria, vocês olhando para essa tabela? Pô, eu mudava aqui, mas eu teria que mudar aqui também, porque senão ficava incompatível. Teria que mudar aqui também, teria que mudar aqui também, não é? Se ele mudasse de endereço, eu teria que mudar em todas as tuplas. Tuplas é cada uma dessas linhas aqui, viu, pessoal? Eu teria que mudar em todos os lugares onde ele apareça. Então, isso é anomalia de alteração. Ou seja, é uma anomalia. Eu vou ter que fazer um monte de coisas para simplesmente refletir uma mudança de endereço. Então, está explicado, quero crer, anomalia de alteração, né? Então, olha, anomalia de inclusão, o que é? Imaginem vocês que o Roger Federer, né, ele resolveu praticar um novo esporte. Se ele resolver praticar um novo esporte, teoricamente, bastaria eu dizer qual é esse novo esporte e estava beleza. Mas não, se eu tiver que botar um novo esporte para ele, eu vou ter que escrever esse número, escrever o nome dele, escrever a cidade que ele mora e escrever aqui o novo esporte. Claro, numa linha aqui abaixo, né? Eu colocaria uma outra linha aqui com todas essas informações. Então vocês veem que isso é uma anomalia de inclusão, porque eu preciso incluir uma única coisa, um esporte é o que eu quero incluir, e eu vou ter que colocar esse monte de coisas aqui. Então, isso é que se chama anomalia de inclusão, tá certo? Estou explicando as 3 anomalias que eu falei, né? E anomalia de exclusão. O que é anomalia de exclusão? É o seguinte, imaginem que o Roger Federer se aposentou, tá? Ele se aposentou. Então, eu quero simplesmente tirar o Roger Federer. O que eu vou fazer? Pô, eu vou ter que tirar todos os lugares, em todos os lugares que aparecer o Roger Federer, eu vou ter que apagar. Vou ter que eliminar. Elimina esse, depois esse, depois esse. Elimina um monte de lugares. Então, isso é uma anomalia de exclusão, ok? E anomalia de inclusão, como qualquer uma daquelas outras 3, é objeto da normalização. A normalização tenta tirar isso. Entenderam agora? Por que a gente vai trabalhar a normalização? Para isso, para tirar essas anomalias. Porque se você faz uma tabela como essa, meu Deus do céu, você está mal. Na hora que você quiser incluir, meu Deus, tem isso tudo. Eu quero só mudar um esporte, tem que mudar tudo. O cara mudou de endereço, eu tenho que mudar em um monte de lugares. Estão entendendo direitinho? Então é por isso que a gente trabalha em normalização, tá? Então vamos lá para continuar. Olha aqui, ó. Ainda o exemplo de anomalia. Alguém poderia dizer, professor, então vamos fazer assim, olha. Bota só o código do carinha, né? O nome dele, o Lausanne, que é onde ele mora, e aqui você faz assim, ele tênis, ele golfe, ele futebol, ele jet ski. Eu diria, pô, legal, parabéns, gostei da ideia. Só tem alguns pequenos problemas aqui. Tá? O primeiro deles é que isso aqui não é uma tabela, né? Porque tem uma linha só e um monte de colunas aqui. Isso aqui não é tabela. Então isso aqui em banco de dados nenhum funciona. Então isso já jogaria por terra essa opção. Teria uma outra. A gente podia, aqui onde tem esporte, tá, fazer uma coisa que se chama de multivalorado, botava uma coluna esporte 1, depois esporte 2, esporte 3, esporte 4, e aí ia. Tudo bem. E se o cara tivesse um esporte só? Aí eu deixaria só o esporte 1 ativo e os outros eu estava perdendo a área, né? Se o cara tivesse mais esportes do que o número de colunas que eu botei, também não funcionava. Então isso continua sendo anomalia, né? Agora, já falei que não é tabela, né? Muito bem. Então, como que poderíamos ver o efeito da normalização em cima desse exemplo? Poderia ser algo parecido com isso aqui, ó. Criaríamos uma tabela só,
com isso? Tinha só o código, o nome e o endereço, né? E depois criaríamos outra tabela que tinha o código, vai ter que ter aí o export, o código e export, o código e export, o código e export. Aí vocês notam, professor, mas repetiu aqui o código. Claro, isso repetiu. Não tem nenhuma outra maneira de fazer esse vínculo sem ser através desse código. Ok? Mas o código é uma coisa que é numérica. Então essa tabela aqui, se o carinha tiver um export só, beleza, não vai ter essa linha daqui para baixo. Se ele tiver 10 exportes, eu boto mais uma linha aqui, boto um novo export, a outra linha, um novo export. Ou seja, matamos o problema, matamos a charada, fazendo essas duas tabelas. Ok? Então isso, senhores, é o efeito da normalização. Agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ver as maneiras de fazer a normalização. Nós temos duas maneiras, uma chamada top-down e outra chamada de bottom-up. Eu vou aqui à frente para explicar para vocês, porque agora nós vamos aprender a fazer normalização. Então tem dois métodos fundamentais, um que se chama top-down, significa de cima para baixo. Top é cima e down é baixo. E a outra é o contrário, é bottom-up, de baixo para cima. Tá certo? Então são os dois métodos mais convencionais para se fazer normalização. Eu vou ler ali os dois rapidinho, mas eu vou trabalhar para vocês no bottom-up. Tá? Vou dizer já então, para a gente ganhar tempo sem usar transparência. O bottom-up é quando você você vai, por exemplo, num lugar e pega uma nota fiscal. Está lá a nota fiscal. E você vai modelar a luz da nota fiscal. Então você está fazendo o projeto, você está olhando o que é que você pode melhorar naquela nota, de tal forma que reflita aquilo em tabelas e relacionamentos. Como fazer isso? Nós vamos ver aqui em seguida, tá certo? Então isso aqui é o top-down. O top-down é diferente do que eu falei, porque esse aqui é o de cima para baixo, né? É assim, após definir o modelo de dados, com o DER, por exemplo, normaliza-se para obter uma síntese dos dados, bem como uma decomposição das entidades. Vocês viram, né? Eu transformei aquela tabela em duas. E relacionamentos em relacionamentos mais estáveis. O que é estável? Significa que se eu fizer uma modificação lá, o sistema não vai cair. Então, esse é um dos objetivos, né? E o bottom-up, eu não vou ler porque eu já expliquei para vocês o que é. Tá certo? Então, olha, o que é que nós vamos fazer? A normalização, ela tem o que se chama de formas normais, né? Começando com a primeira forma normal. Tá? Ela é vista em forma normal. Eu vou chegar aqui até a terceira forma normal, e com isso, aquele destaque que eu fiz na primeira transparência, em verde, falando terceira forma normal, com isso, quando eu chegar nessa terceira, estará explicada. Agora, existem, além das 3 formas normais, mais 2 outras. Na realidade, tem até 5 formas normais e mais uma que o professor Krishna vai nos brindar com a explicação mais tarde. Okay? Primeira forma normal. Uma relação é tabela, né? Vocês lembram? Uma relação, chamada R, está na primeira forma normal, aqui, ó, se todos os domínios básicos contiverem somente valores atômicos, ou seja, não possui grupos de repetição. Isso aqui é o que caracteriza a primeira forma normal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, fiquem tranquilos que eu vou explicar isso direito, que eu sei, vou aqui para frente para rapidinho dizer, eu tenho consciência, não se preocupe com isso, que só uma explicaçãozinha assim não é suficiente, então eu vou explicar mais. Vocês vão todos sair daqui entendendo isso, se não entenderem pode dizer que a culpa foi minha, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, procedimento. O que é procedimento? Aqui é procedimento para transformar uma tabela ou várias tabelas na primeira forma normal, tá? Isso aqui é o procedimento para a primeira forma normal. O que é que eu faço, professor? Você faz assim, ó. Você identifica a chave primária da entidade. Graças a Deus, todo mundo aqui sabe tão bem quanto eu o que é a chave primária. Depois, você identifica o grupo repetitivos e remove e tira o grupo repetitivo. Vamos ver o que é isso. Depois você cria uma nova entidade, quer dizer, cria uma nova tabela, né, com a chave primária da entidade anterior e o grupo de repetição. Tá? Ainda tem mais 2 transparências para eu conseguir explicar essa primeira coisa. Então, a chave primária, tá, da nova entidade, que é da entidade que a gente criou, será obtida pela concatenação, quer dizer, vai ser uma coisa mais outra. De quem? Quem são essas 2 coisas? A chave primária da entidade inicial e a do grupo repetitivo. Ok?
Então, olha, a gente vai fazer uma ilustração. Eu sempre faço, vocês já me conhecem, eu sempre faço uma ilustração para que a gente entenda mesmo, não fica um negócio assim nebuloso. Então, assim, olha, essa ilustração aqui, ela tem os seguintes dados. Eu botei um parêntese aqui para abrir, quer dizer, começam os dados aqui e acabam aqui, ó. Que dados tem? São dados extraídos, eu extraí isso de uma nota fiscal. É claro que isso aqui é parte dos dados da nota fiscal. Então tem o quê? Tem o número do pedido, tem a data do pedido, código do cliente, nome do cliente, endereço do cliente. E aqui em vermelho, se vocês conseguem ver que está vermelho, daqui até aqui está em vermelho, tem coisas que se repetem, né? Tem o código de um produto que aquela nota tem, e tem o nome do produto, mas tem também a quantidade que foi comprada daquele produto, tem o preço e tem o total. Se essa nota tiver outro produto, aparece novamente qual é o código do produto, qual é o nome do outro produto, qual é a quantidade do produto, qual é o preço do produto e qual é o total desse item. E essa coisa que se repete tantas vezes, quantos forem os itens daquela nota. Se uma nota tiver 10 itens, isso aqui se repete 10 vezes. Isso que eu estou mostrando aqui, ó. Código do produto 1, do produto 2, até 10, tá certo? Então, é esse trabalho aqui, isso aqui é a ilustração. Nós vamos trabalhar em cima disso para mostrar como é que a gente faz a primeira forma, depois a segunda, depois a terceira. Ok? Então, ó, normalização. Olha só. O pedido, a gente vai formar uma tabela pedido que tem, ó, o número do pedido, tá certo? Que está com um risquinho aqui embaixo para dizer que essa é a chave primária. Tem a data do pedido, o código, o nome, o endereço e o total. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que aquela mesma tabela, extraindo dela, eu extraí da tabela o grupo de repetição. Por que extraiu, professor? Porque a primeira forma normal se obtém assim, ok? Então eu extraí. Ah, extraiu e cadê ela? Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Essa é a outra tabela que eu criei, tá? A outra tabela eu chamei de item pedido. Ah, mas o que é que tem nessa outra tabela? Eu digo, tem o que eu retirei daquela, que eu não faço mágica, né? Então está aqui, ó. Retirei o código, então o código fica aqui. Retirei o nome do produto, retirei a quantidade do produto, retirei o preço do produto e retirei o total do produto. Essa daqui com essa daqui me dá aquela primeira que eu mostrei na transparência anterior. Ok? Muito bem. Então, o que é que eu faço? Tem ainda essa coisa, não é, que não tinha na tabela, na parte que eu retirei. Então, ela tem, por quê? Porque é o vínculo. Essa coisa aqui é o vínculo. Você está vendo que essa é isso aqui. Quer dizer, como é que eu vinculo esse pedido com os itens que compõem esse pedido? Dessa maneira, através dessa chave aqui. Ok? Então, é assim que se obtém a primeira forma normal. Tá? Então, vamos aqui explorar agora a segunda forma normal. Tá? Eu vou aqui à frente para dizer para vocês o seguinte, ó. Por que estou fazendo primeira forma, depois segunda, depois terceira? Para que eu deixe o modelo, digamos assim, fácil de trabalhar por um banco de dados, por um sistema gerenciador de banco de dados. Se eu fizesse uma tabela ruim, aí eu ia ter problemas o tempo inteiro. Eu queria alterar uma coisa, aí, pô, tem que alterar um monte de lugares. Aí esquece de alterar no lugar, fica uma coisa inconsistente. Até o seu gerente, o seu chefe, pode lhe gozar, dizer, pô, se eu tiro um relatório, sai de um jeito. Se eu tiro, sai de outro. Você prefere que eu tire qual dos dois? Quando o cara disser isso, o cara tem que pedir demissão, botar o braço e ir embora, porque está mostrando que o cara não sabe o que está fazendo. Então vocês vão ser doutores nisso, vão ser expertos. Então tem, tá? E é bem simples, como eu disse, não tem, vocês têm só que praticar. Primeiro olhar aqui, pegar o jeitão e começar a praticar, que vocês vão ver que é tranquilo. O professor Cristian é expert nisso aí, ele diz para a gente que realmente é. Ok? Então, ó, segunda forma normal. Uma relação, que nós vamos chamar de R, está na segunda forma normal, que é 2FN, está aqui, ó. Se e somente se ela estiver na primeira e todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária composta, tá? Dependente de toda a chave e não apenas de parte dela. Então vejam novamente,
A entidade que a gente criou, ela tem uma chave primária composta. O que é chave primária composta? É uma chave primária que tem mais do que um atributo. Vocês viram, quando eu retirei aquele grupo de repetição, não é? Eu tinha a chave do grupo de repetição. E eu tive que colocar outra chave em cima, vocês viram ali, que eu digo, essa é o vínculo. Então a chave dessa entidade aí que eu criei, ela é composta. Composta de quê? Da chave primária da primeira entidade com a chave primária dessa segunda. Então é composta, tá? Então isso é que se chama de chave primária composta. E por que o professor fez isso? De onde que veio isso? Veio daquilo que eu acabei de dizer para vocês, de como fazer a primeira forma normal. Tá? E agora vamos ver como fazer a segunda. É simples, seguindo a regra ali, tranquilo. Vamos lá. Então, ó, sempre, anotem isso, sempre eu falo tal forma normal e depois eu vou dizer o procedimento para aquela forma normal. Então, claro, esse procedimento aqui é o procedimento para a segunda forma normal. E tem que dizer também o seguinte, anotem isso, por favor. Se eu estou na segunda forma normal, tá, obrigatoriamente eu já passei pela primeira forma normal. Se eu estou na terceira forma normal, obrigatoriamente eu já passei pela segunda. Matematicamente, a gente diz assim, se eu estou numa forma normal I, automaticamente eu estou também na forma normal I menos 1, tá certo? Mas eu não quis dizer matematicamente não, eu quis dizer assim para ficar mais tranquilo para todo mundo, né? Então, olha, como é que a gente faz para colocar na segunda forma normal? Para colocar na segunda forma normal, a gente simplesmente identifica os atributos que não são funcionalmente dependentes de toda a chave primária. Tá? Vocês vão ver no exemplo o que é que significa funcionalmente dependente, mas já dá para sacar aí, né? Que depende, que você, ele depende de uma função de alguma coisa. Em função de alguma coisa eu posso chegar a outro. Né? E depois que fizer isso, você remover da entidade todos esses atributos identificados e criar uma nova entidade com eles, ok? Leiam com bastante atenção essa primeira parte e essa segunda parte que compõe o procedimento para que nós passemos da primeira forma normal para a segunda. A gente passa sempre de uma para outra. E se a gente está numa forma, como eu acabei de dizer, na forma 3, obviamente a gente já passou pela 2 e pela 1. Tá? E essa outra parte aqui também, que você só faz depois que fizer isso, fazendo as duas, você passou o seu modelo para a segunda forma normal, com o objetivo de tornar o modelo mais seguro, confiável, né, para trabalhar depois com o sistema gerenciador de banco de dados. Esse aqui é o objetivo da gente estar normalizando as tabelas de um determinado modelo. Né? Muito bem. Agora, para fechar, lembrem bem, olha, para cada forma normal que eu estou passando para vocês, eu estou dizendo o que é, tá? Estou dizendo qual é o procedimento para fazer isso, tá certo? E estou mostrando depois como fica também a chave primária para aquilo ali, tá certo? Sempre mostrando isso. Então agora eu estou mostrando a chave primária. A chave primária dessa nova entidade será o atributo do qual os atributos removidos são funcionalmente dependentes, tá? Isso aqui vai ficar bem claro no exemplo que a gente vai ver em seguida, mas vamos então primeiro entender, ó, tá? O que é que vai ser a chave primária dessa nova entidade que criamos? Tá aqui, a chave primária da nova entidade será o atributo é uma coluna, né? Do qual os atributos removidos, quer dizer, as colunas removidas, são funcionalmente dependentes, que dependem. Né? Vai ter um atributo que as outras dependem dela, as outras colunas, os outros atributos. Então, isso se chama de funcionalmente dependentes, e a gente vai ver aqui. Ó. Então, olha só. Aquela tabela anterior, item pedido, tá? Está aqui, ó. Olhem para aquela tabela. Ela tem o número do pedido, que por estar grifado aqui, significa que isso aqui é chave, né? E código do produto, que significa que aqui é chave também. Ou seja, esse elemento aqui, junto com esse,
compõem a chave primária composta dessa entidade, né? Da entidade item produto. Agora, aqui eu coloquei, ó, eu coloquei em vermelho, atentem para isso, o nome do produto e o preço do produto. Por que eu coloquei em vermelho o nome do produto e o preço do produto? Porque, vê se vocês concordam comigo. Se não concordarem, pode dizer daí que eu estou ouvindo. Ó, o código do produto, com o código do produto, eu sei facilmente quem é o nome do produto, quer dizer, qual é o nome do produto e qual é o preço, não é verdade isso? Então, esses dois caras aqui, ó, esse carinha aqui, com esse carinha aqui, eu posso chegar a eles através desse código aqui, não é verdade? Concordam, né? Muito bem, então o que é que se faz, ó? Pronto, está aqui, ó. Se vocês olharem bem, essa setinha está dizendo, eu obtive dessa entidade daqui de cima, uma outra que eu chamei de produto, onde eu separei coisas específicas do produto, para ficar na segunda forma normal. Então, o que é que tem? Está aqui. Ó. Se você olhar, esse elemento que está aqui, mais esse que está aqui, mais esse que está aqui, eu passei para cá para baixo. Simplesmente isso. É muito simples, pessoal. Tudo é simples quando a gente entende, né? Então está aqui, ó, está na mesma cor. Aqui está verdinho, né? Isso aqui está verdinho. Aqui também está verdinho, né? Os dois estão vermelhos, né? Aqui também estão vermelhos. Então, simplesmente, eu obtive essa outra tabela chamada produto. Professor, como é que eu obteve? Eu obtive daqui, dessa tabela daqui de cima, né? Extraindo, conforme o modelo disse, aqui, ó, esse cara me leva a esse e esse. Então, eu tirei esses três carinhas daí e montei uma tabela com ele. Quer dizer, se eu tenho o código do produto, eu chego diretamente no nome do produto e no preço do produto. Não tem mistério. Código tal, qual é o preço? Esse. Qual é o nome? Esse. Isso aqui é funcionamento dependente, tá? Segunda forma normal. Muito bem. Aí, vamos então agora ver como chegamos até a terceira forma normal, que a gente chama de 3FN, tá? Então, a primeira coisa é aquela ladainha. A gente vai dizer o que é como é que está, o que é que caracteriza, melhor dizendo, uma terceira forma normal. É a seguinte, uma relação, que a gente sempre está chamando de R de relação, né? Está na terceira forma normal, se estiver na segunda, já falei isso, né? E todos os atributos não chave, atributo não chave, como o nome diz, é um atributo que não caracteriza univocamente um registro, né? É não chave. Forem dependentes não transitivos da chave primária. Vocês vão ver já o que é isso. Tá? Então, aqui significa o seguinte, cada atributo, né, for funcionalmente dependente apenas dos atributos componentes da chave primária, ou se todos os seus atributos não chave, nós estamos aqui falando só atributo não chave, tá, forem independentes. Então, se você encontrar uma tabela que tenha essa característica, você diz, opa, está na terceira forma normal. Né? Mas se não tiver, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber como colocá-la na terceira forma normal. E é isso que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Procedimentos. Né? Procedimento significa o que é que vamos fazer para passar esse modelo para a terceira forma normal. Duas coisas. Primeira, identificar todos os atributos que são funcionalmente dependentes de outros atributos não chave. Tá? Primeira coisa, a gente vai e faz isso aqui. Né? Segunda coisa, a gente remove esses caras, né, e cria uma nova entidade com os mesmos. Né? Então, a gente faz essas duas coisas. Primeiro, identifica e depois você remove. Tá? Remove isso, tira dela e você cria uma outra. Você cria uma outra. Né? Então, olha, eu tenho que ir aqui à frente para explicar uma coisinha antes de continuar isso aí. Que é assim, olha, cada vez que você passa de uma forma, por exemplo, 1 para 2, ou 2 para 3, ou 3 para 4, você vai aumentando o número de tabelas do seu modelo. Tá certo? Por isso que na prática, o professor Christian é expert nisso, sabe, a gente não, nunca, desculpe, nunca exagero, eu até já passei, mas
a gente usualmente fica satisfeito quando chegamos na terceira forma normal. Certo? Então não adianta o cara refinar, eu vou refinando, vai aumentando o número de tabelas, as consultas ficam mais lentas, ficam mais difíceis de serem elaboradas. Então a prática diz, olha, cara, chegou na terceira, pode parar que tá bom, não precisa refinar mais do que isso. Por isso que nós vamos até a terceira. Mas existem outras além da terceira, o Christian vai falar daqui a pouco. Tá? Então é assim, a gente vai refinando até chegar numa situação satisfatória. O cara, para que satisfatório? Por quê? O que é satisfatório? Satisfatório, do ponto de vista de DBMS, é um modelo que a gente não tem aquelas ambiguidades. Se eu for fazer uma alteração, eu faço a alteração num lugar só e está bom. Imagine, eu tenho o endereço de alguém que sei que é tal lugar, né? Aí mudou. Bastaria mudar aquele endereço do lugar. Mas se tiver uma anomalia, se eu mudar naquele lugar, não resolve nada, porque em outro lugar permanece do mesmo jeito. Isso se chama anomalia. E a normalização vai fazendo isso até tirar todas as anomalias, né? E quando a gente chega na terceira forma normal, a gente está feliz da vida. Então nós vamos chegar aqui na terceira forma normal, baseado naquele modelo, ok? Vamos comigo. Aqui, ó. A chave primária da nova entidade, né? Ela será o atributo do qual os atributos removidos são funcionalmente dependentes. Vocês lembram que eu falei que cada vez que eu falo numa forma normal, eu digo o que caracteriza, digo como fazer e depois mostro como é que a chave fica. Então aqui eu estou na terceira forma normal, né? E estou mostrando como que a chave fica, né? A chave primária dessa nova entidade. Vocês sabem que a cada vez que eu vou refinando o modelo, eu vou criando nova entidade, não é verdade? Vai ficando nova, eu vou criando. Então, é claro que deve existir um limite, porque senão o modelo cresce muito e fica difícil de trabalhar com ele, fica mais lento, perde performance e assim por diante. Então, será quem? Será o atributo. Qual atributo? Do qual os atributos removidos são funcionalmente dependentes, tá? Com isso, a gente viu qual é a chave. Vocês fiquem tranquilos que vocês têm essas transparências disponíveis, depois vai olhar com mais calma em casa e ficar cada vez mais familiarizados com ela, né? Agora, vejam como a gente tem agora a normalização daquele aquele conjunto de atributos que eu mostrei no começo, né? Lembra daquele primeiro? Digo, olha, vamos trabalhar isso aqui, vamos fazer um exemplo em cima disso. Então, nós colocamos aquela primeira transparência, que tinha código do pedido, nome, um monte de coisa repetida com aquela chave vermelha aqui, vocês lembram, né? Então, a gente já normalizou. Então, vamos ver como que ficou normalizado. Quais as tabelas que compõem esse ambiente agora normalizado. Então, a primeira delas é a tabela pedido. A tabela pedido, ela está normalizada. Ela já está na terceira forma normal. Então, ela fica assim, ó. O número do pedido, com um tracinho aqui embaixo para dizer que isso aqui é a chave primária do pedido, e os outros atributos, por exemplo, tem data do pedido, aqui eu vou normalizar ainda, me perdoe, tá? Data do pedido, e aqui aquela mesma estrutura que eu coloquei verde, e depois o que depende dele, que é o endereço do cliente e o nome do cliente, depende do código do cliente. Da mesma forma, ou seja, de forma análoga ao código do produto, com o nome do produto e com o preço do produto. É análogo, né? Então, daqui, a gente chega assim, ó. A gente passa desse aqui, cria mais a entidade cliente. Professor, como é que surgiu o cliente? Surgiu daqui, ó. Tá vendo que tem aqui cliente, né? O cliente caracteriza, quer dizer, o código do cliente, me perdoe, caracteriza o nome, quer dizer, se eu sei o código, eu sei quem é, quer dizer, eu sei o nome dele, e sei também o endereço. Poderia saber outras coisas se tivesse no modelo. Então eu peguei isso que está aqui e passei para cá para baixo. Nada mais é do que passar. E essa setinha que eu coloquei aqui, ó, está dizendo, ó, dali, disso que está aqui em cima, eu obtive essa tabela de cliente normalizadinha. Cliente, eu tenho uma tabela que só fala de cliente. Professor, o que tem nessa tabela? Ah, só tem mesmo o código do cliente, o nome do cliente e o endereço. O cara, mas só isso, por que não tem sexo? Não tem porque a gente não quis botar. Por que não tem CPF? Pela mesma razão, mas poderia botar aqui sexo, né? Poderia colocar CPF, quer dizer, tudo isso, quer dizer, o sexo do cliente,
com o código dele, eu sei qual é, o CPF do cliente, com o código dele, eu sei qual é, o nome do pai, com o código, eu sei, e assim por diante. Mas no nosso exemplo não tinha sexo, nem CPF, nem nome do pai, por isso que não aparece aqui, ok? Então, olha, chegamos a isso, né? Muito bem. Então agora, senhores, quando a gente chegou a isso, eu posso mostrar para vocês o que ficou no final. No final. Agora está aqui a palavra normalização, vocês não estão vendo nada na tela. Por quê? Porque eu vou bater na tela e aparece a primeira tabela normalizada. É a tabela pedido. Tá? Está normalizada até a terceira forma normal. Como é que ela fica? Fica exatamente assim. Olha. Tem o número do pedido, né? Tem o número do pedido, que é a chave primária, tem a data do pedido, tem o código do cliente que fez esse pedido e tem o total do pedido. A pessoa diz, mas o total do pedido como é que eu sei? Como você sabe, você vai calcular isso, mas é aqui nesse lugar, é aqui nessa entidade que deve estar o total do pedido. Quando alguém vai consultar o pedido tal, qual foi o total? Ele vai ver aqui, ó. Ele não tem que consultar em vários lugares, não, ele consulta num único local. Então essa tabela está normalizada até a terceira forma normal. A outra tabela é a tabela de cliente, tá? Tabela de cliente também está na terceira forma normal. O que é que ela contém? Ela contém o código do cliente, que é chave, e a gente assinala através dessa linhazinha, tá? Tem o nome do cliente e tem o endereço do cliente. Quer dizer, essas coisas estão intimamente relacionadas ou facilmente obtíveis através disso aqui, ó. Se eu tenho o código do cliente, eu sei o nome do cliente e eu sei o endereço do cliente. Se o endereço do cliente mudar, muda só aqui. Eu posso ter, vocês podem ter centenas, milhares de clientes, mas só num lugar que tem o endereço dele. Então, se a pessoa mudar de endereço, você mexe aqui e está ótimo, né? Porque sempre que você quiser o endereço, você vai procurar aqui. Então, aquelas anomalias todas desaparecem ao fazermos a normalização. Mas tem ainda mais duas tabelas que foram geradas para normalizar. Uma delas, a penúltima, é essa aqui, ó. Tá? Item pedido. O que é que compõe essa tabela? Compõe o número do pedido com o código do produto, né? É uma chave composta, né? Composta disso aqui com isso aqui, né? E tem associado a essa chave, eu sei, a quantidade do produto e o total do produto. Vejam bem, se o cliente pediu 10 itens, eu coloco 10 registros desse aqui e na boa. Se ele pediu 1 milhão, eu coloco 1 milhão desse aqui e tranquilo. Se ele não pediu nenhum, eu não coloco nenhum. Não tem problema nenhum. Se ele pediu 1, eu coloco 1. Ou seja, você fez uma solução elegante. E é assim que vocês devem fazer, né? E a última é a tabela de produto, que também está normalizada, ok? O que é que tem, ou o que é que contém a tabela do produto? Contém a chave primária, que é o código do produto. A chave primária está arriscada aqui embaixo, justamente que é uma convenção para dizer que isso aqui é chave primária. E nós temos o nome do produto e o preço do produto, tá certo? Então, olha, essas 4 tabelas aqui é o reflexo da normalização aplicada naquela primeira tabela que nós mostramos no começo. Então, isso é o processo de normalização. A gente fez a normalização para tornar o modelo tratável, tornar o modelo flexível, o modelo confiável, o modelo eficiente, ok? Então, é por isso que se faz normalização. Agora, eu digo para vocês também o seguinte, olha, com a prática, o professor Krishna, que é expert, sabe, a gente já faz aquela modelagem intuitiva, a gente nem pensa em normalização, já sai normalizada. E se a gente usar algum método chocante, como é o caso do IDF1X, nem precisa pensar que ele automaticamente já induz você a fazer a coisa certa, ok? Então, nesse momento agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo o professor Krishna, que ele vai fazer umas considerações complementares aí para nos ajudar. Professor Krishna, vamos lá. Bom, eu gostaria de pedir a vocês para abrirem as apostilas na página 67. Eu vou falar agora sobre a forma normal de Boyce Code e a seguir mostrar mais um pequeno exemplo, né, ilustrando da primeira à terceira forma normal. Na forma normal de Boyce Code, ela é uma forma um pouco mais restritiva.
Mas eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: normalmente, na maioria dos modelos, você não precisa chegar até a forma normal de Boyce Codd, porque quando você chega na terceira forma normal, né, automaticamente o modelo já vai estar modelado de acordo com a Boyce Codd Normal Form, né? Eventualmente, pode ter alguma situação específica em que você tenha que realmente tentar aplicar essa regra que eu vou passar agora, que é o seguinte: na forma normal de Boyce Codd, todo atributo determinante, ele é chave candidata, né? Então, se eu tiver um atributo x que determina y, x tem que ser uma superchave, tá? É isso que diz a forma normal de Boyce Codd. Então, a gente tem aí no exemplo, na apostila, a gente tem uma tabelinha aí com aluno, disciplina e professor, né? É uma tabelinha em que, hipoteticamente, né, um professor só leciona uma disciplina. Então, a gente teria uma lista de alunos com as disciplinas que eles cursam e os seus professores, né? Essa tabela, ela apresenta claramente uma anomalia de exclusão, porque se eu tiver, por exemplo, uma turma em que eu não tenha alunos, né, eu perderia a informação de que professor leciona aquela disciplina, né? E por que eu tenho essa anomalia de exclusão? Porque o meu atributo professor determina a disciplina. Então, se professor determina a disciplina, ele tem que ser uma superchave. Então, o que a gente tem que fazer para colocá-la em Boyce Codd Normal Form? Tem que decompor essa tabela, né? Na decomposição dessa tabela, como vocês podem ver aí na apostila, você terá, então, uma tabela aluno-professor e uma outra tabela com a professor-disciplina, que professor é chave. Então, a gente teria atingido essa forma normal. Agora, eu gostaria de pedir a vocês para irem até a página 60 da apostila, tá? E eu vou ilustrar esse exemplo de projeto. Na realidade, a gente tem o quê? A gente tem projeto, né, projetos nos quais estão alocados empregados, né, funcionários, né, de uma empresa. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aqui uma tabela projeto, em que eu tenho o número do projeto, o tipo, o nome do projeto, e a seguir uma série de atributos que são multivalorados, que são o CPF, nome do empregado, categoria, salário, data de início no projeto e tempo de alocação, né? Para a gente colocar essa tabela na primeira forma normal, né, como foi visto agora com o professor Eugênio, a gente tem que decompor, né, os que são os atributos multivalorados, né? Então, para colocar na primeira forma normal, a gente já teria uma tabela de projeto, cuja chave é o número do projeto, que tem atributos tipo e nome do projeto, e a gente vai ter que criar uma tabela alocação, tá? Nessa tabela alocação, eu teria o número do projeto e o CPF dos empregados, né? E a seguir o nome do empregado, categoria, salário, enfim, os outros atributos, né? Então, eu consegui, nessa minha tabela alocação, eu tenho toda a minha relação de CPFs, ou seja, né, de dados dos funcionários que trabalham num determinado projeto. Isso estaria na primeira forma normal, né? Mas acontece que a gente ainda tem problemas aqui. A gente continua tendo a seguinte anomalia. O nome do empregado, por exemplo, ele é um atributo que não depende do número do projeto. Ele depende de quê? Depende somente do CPF. Isso indica claramente que para que a gente chegue na segunda forma normal, ou seja, os atributos não chaves, eles têm que depender da chave completa e não somente de uma parte dela. Para a gente chegar na segunda forma normal, eu vou ter que decompor essa entidade alocação. E eu vou ter que criar uma nova entidade empregado, né? Essa nova entidade empregado, então, ela vai ter o CPF do empregado, o nome do empregado, a categoria e o salário, né? E a minha entidade alocação, ela passou a ter o número do projeto, CPF, data de início e tempo de alocação, né? Com isso, a gente atingiu a segunda forma normal. Mas ainda temos um problema.
qual é o problema que a gente tem? O salário, ele não depende do CPF, ele tem uma dependência transitiva, porque ele depende da categoria. Então, para que a gente atinja a terceira forma normal, a gente vai ter que quebrar essa entidade empregado, tá? E decompor ela em mais uma entidade, que é a entidade categoria. Tá? Então, a gente passou a ter uma entidade categoria, com chave categoria, atributo salário, a seguir uma entidade empregado com chave CPF, nome do empregado e uma chave estrangeira categoria, em seguida uma entidade projeto com número do projeto, tipo e nome do projeto, e por fim uma entidade alocação com número do projeto e CPF como chaves compostas, data de início e tempo de alocação, que seria realmente o nosso modelo em terceira forma normal. E eu vou retornar então agora ao professor Eugênio. Vamos lá, professor. Ok, pessoal. Então agora a surpresa de final de aula que eu falei para vocês no início da aula. É assim, olha, vários alunos têm me mandado através da web tutoria um pedido de professor, mostre ao vivo o programa lá, o DB Design, como é que faz aquilo, como é que não faz, a gente precisa de uma forcinha para isso. Então eu consultei o Christian e ele concordou que eu mostrasse aqui para vocês ao vivo, ok? Então eu vou mostrar uma coisa que nós fizemos há pouco, ao vivo, usando a ferramenta DB Design 4, mas já aviso a vocês o seguinte, olha, a lei de Murphy existe, né? Se tem alguma chance de alguma coisa dar errado, pode acontecer. Então eu já peço desculpas se alguma coisa não sair a contento, porque a lei de Murphy está presente sempre aí, né? Então é o seguinte, olha, eu preparei esse mesmo modelo que a gente explicou, né, no DB Design 4. Vou mostrar a vocês ele já preparado, depois eu vou sentar no computador que está aqui à minha frente e vou começar a brincar um pouquinho para vocês verem ao vivo, ok? Então primeiro vamos ao quadro ver esse modelo pronto no DB Design e eu vou aproveitar para explicar algumas coisas do DB Design 4 que são interessantes que vocês saibam, ok? Vamos comigo, por favor. Olha, estamos agora, esse ambiente que nós estamos aqui, é o ambiente do DB Design 4. Tá? Está aqui a ferramenta, DB Design 4. Eu, cuidadosamente, tentei colocar tudo bem grande, porque senão vocês não iam ver. Então tem aqui, ó, essa de cá é a tabela cliente. Né? Cliente. Aqui está CLI, código. Essa parte de cima representa a chave. E além da convenção dizer isso, nós botamos também, quer dizer, o modelo DB Design coloca uma chave para indicar, para reforçar a existência da chave primária. E aqui embaixo tem o nome e o endereço. Uma observação que vocês podem estar se questionando é o seguinte, professor, mas no modelo eu não vi essa coisa de CLI código, nem CLI nome, nem CLI endereço. Não, não viram. Vocês viram a mesma coisa com outros nomes. Então isso aqui de botar o CLI como primeira parte do nome do atributo é uma convenção minha, do professor Eugênio, tá? Vocês podem usar se acharem que vale a pena. Eu uso sempre assim, as 3 primeiras letras para indicar o nome, tá, da entidade. E depois o próprio nome do atributo. Então está CLI, código, CLI, nome, CLI, endereço, ok? Então essa é a tabela do cliente. Vou passar para o lado de cá para mostrar como é que ficou a tabela de produto normalizada. Ok? Então a tabela produto, a chave está aqui em cima, né? Código do produto, que eu chamei de PRO código, né? Está aqui a chavezinha. Tem o nome e tem o preço. Ok? Muito bem. Agora, dessa aqui eu vou passar para essa. Vou tentar explicar essa aqui para vocês agora. Essa é a tabela de pedido. Ok? Então a tabela de pedido, ela tem o código do pedido, que é chave, né? Chave primária, né? Está nessa parte aqui, tá a chavezinha aqui para vocês verem. Tem a data e tem o total. Aí vocês estão dizendo, pô, e essa coisa aqui com esse FK? Essa coisa aqui é o código do cliente. Vejam a convenção como eu uso, o efeito dela. Aqui você está vendo CLI. Podia dizer, professor, mas aqui não é a tabela pedido, como é que aparece CLI? Eu digo justamente porque CLI migrou daqui dessa tabela, ele veio dessa tabela. Aí, como é que faz isso? Através do relacionamento. Eu vou, daqui a pouco, sentar no computador para mostrar para vocês como é que isso aqui, ó,
automaticamente vem dessa tabela de cliente para essa tabela de pedido, tá? A ferramenta faz isso para nós com uma grande facilidade. Eu vou mostrar ao vivo para vocês, ok? E essas outras duas são atributos próprios da entidade pedido, tanto é que começa com PED, ok? Muito bem. E essa última aqui embaixo, ela tem, ó, a quantidade e tem o total o valor total do item, né? Tem só essas duas coisas. E vocês veem que a chave aqui em cima é uma chave composta, não é? Ó, tem duas coisas, tem isso e isso. Então, esses dois juntos é que compõem a chave primária da entidade item pedido, por isso que se chama de chave primária composta, tá? É simples, é só saber. Tem mais de um atributo? Tem. Então, é chave primária composta. Muito bem. Então, isso aqui, ó, esses dois carinhas, você, na hora que está escrevendo ou montando a sua entidade, você coloca. Esses dois aqui, eles vêm automaticamente. Quando tem foreign key, significa chave estrangeira, veio de algum lugar. Então, é fácil de ver. PRO, se é PRO, ele veio daqui de produto, né? E se é PED, ele veio daqui de pedido. Está vendo como a convenção ajuda, né? Produto e pedido. Mas como é que veio, professor? Ele veio sozinho? Eu digo, veio sozinho, simplesmente com uma pequena ajuda sua através do relacionamento. Quando você faz o relacionamento, isso aqui vem sozinho, tá certo? E quando você faz o relacionamento, isso aqui vem sozinho. Então eu vou agora para o computador para que vocês acompanhem de lá o que vai acontecer ao vivo, ok? Eu vou primeiro, antes, me perdoe, eu vou apagar isso que está aqui no quadro, para que vocês vejam lá no computador, já bonitinho, ok? Eu vou apagar isso que está aqui e vou lá ao computador, porque isso aqui está rodando no computador agora, viu, pessoal? Isso aqui está rodando no computador agora. Então eu vou lá, apagar assim, para ir mais ou menos rápido, para a gente aproveitar bem o tempo, né? E vou lá no computador e vamos ver o que está acontecendo. Então, olha, eu já estou no computador, aqui na frente, ok? Muito bem. Então, ó, eu vou pegar, só para vocês verem, isso aqui é um relacionamento, ó. Essa coisa aqui, ó, que o que tem é um relacionamento. Eu vou apagar esse relacionamento. Fiquem espertos e vendo. Eu vou apagar. Então é isso, delete. Ok, confirmei, apaguei. O que aconteceu aqui, ó, nessa área que eu estou grifando para vocês? Desapareceu daqui aquele código do cliente. O código do cliente, que é esse, que estava aqui nessa parte de baixo, desapareceu. Por que desapareceu? Porque eu tirei o relacionamento. Ok? Eu tirei, por isso que ele desapareceu. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Eu vou clicar, selecionei essa parte aqui de baixo e vou tirar fora o relacionamento. Observem o que vai acontecer. Ó, selecionei. Desapareceu daqui, desse conjuntinho que eu estou grifando para vocês, o PRO código. Por quê? Porque ele vinha daqui, ele desapareceu. Se eu tirar esse outro relacionamento aqui, e vou fazer para vocês verem, ó, confirmei, desapareceu também aqui, ó, está sozinho. Tá? Então vejam bem, como é que faz para esse código daqui vir para cá automaticamente? Você faz um relacionamento. Como faz, professor? Você vem aqui, esse relacionamento é de 1 para N. Então eu clico aqui, voa, produto para item pedido. E vocês veem, ó, ele chegou aqui sozinho. Viu que facilidade? Eu não fiz grandes coisas, né? E agora eu vou fazer esse outro de volta para vocês verem, vem daqui para cá. Então tá de estão de volta os dois códigos provenientes de pedido e de produto, que é a chave primária, ok? Então, senhores, tem ainda uma série de coisinhas aqui em cima, mas eu vou pedir permissão a vocês para vir falar agora, olhando para vocês aqui na frente, e dizer o seguinte, ó. Nós vamos encerrar a aula deixando a vocês a missão e a curiosidade de explorar um pouquinho isso que eu acabei de dizer. Tá? Depois, oportunamente, eu vou mostrar também a vocês como passar essas tabelas que você criou para o modelo físico automaticamente para submeter ao MySQL. Então, eu me despeço de vocês aqui agora, desejando que tenham tido um bom proveito nessa aula. Até mais, então.
Educom, educação superior com alta tecnologia.